Boa noite, Rodrigo Crivellari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Em outras ocasiões, você chegou a comentar sobre não querer falar de arbitragem. Só que hoje eu vou tocar nesse assunto. Queria saber se você, em algum momento na partida de hoje, você se sentiu prejudicado diante da arbitragem. E se você puder falar também do planejamento para a próxima competição, que é a Sul-Americana. Eu não costumo muito falar de arbitragem, até porque se tem um treinador que defende a arbitragem no Brasil, sou eu. Então, quando terminou o jogo, eu fui falar com o árbitro, eu falei para ele que na falta que resultou o gol do Botafogo, ele inverteu a falta. Ele falou, não, Renato, você vai ver lá no vídeo que o teu jogador fez a falta, no caso do Barros, no jogador do Botafogo. E eu fui ver agora no vídeo, não, foi o jogador do Botafogo que fez a falta no Barros. Então ele inverteu a falta, da falta saiu o gol. Eu não estou aqui dando a desculpa, entendeu? Porque foi mais uma vez um erro nosso, coletivo, entendeu? E nós tomamos o gol. Faltou atenção. Mas ele inverteu a falta. Então um detalhezinho que, se eu ficar falando aqui da falta, eles vão dizer, tá dando desculpa pela derrota. Não estou dando desculpa pela derrota. Mas não teria sido o gol, pelo menos naquele lance. São coisas que foi uma falta bem clara no Barros. E por isso, faltou atenção e nós tomamos o gol. Vamos trazer aqui Paulo César de Oliveira, já que o Renato falou sobre arbitragem, uma falta que teria acontecido no Barros no início de um dos gols do Botafogo. O PC vai esclarecer tudo pra gente. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes. Fala, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Ricardinho, o maestro, e para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Vamos começar então com esse jogo. Vamos falar sobre uma reclamação de pênalti num lance do Barbosa e o Andrés Gomes, uma cotovelada, né, PC? Na verdade, esse lance foi aos 3 minutos do segundo tempo e a gente vai rodar a imagem, eu não vejo como uma cotovelada do Barbosa, para mim foi um choque ali de jogo. Repara que a bola está parando, ele está fazendo um movimento para se posicionar, o Andrés Gomes vem ali de encontro com ele, tem um choque, mas eu não vejo a ação do Barbosa levando o braço para dar a cotovelada, indo para atingir o adversário. A bola, inclusive o Wagner Magalhães, ele está bem de frente, ele sinaliza que ele viu o contato, e na câmera 1 em velocidade normal, que é o que tem que ser analisado durante o jogo, o Barbosa aqui já está no final do movimento atingindo. Mas repare que o Barbosa está se posicionando e o Andrés Gomes também está indo para essa disputa e a bola ainda está viajando. Para mim, um choque, não vejo uma ação faltosa do Barbosa, não são todos os contatos que são faltas e que também tem que ser moscado cartão. Aqui no Brasil tem acontecido muito isso, todo tipo de choque, o atacante cai, o atacante se joga, o atacante muitas vezes busca o contato para tentar forçar, inclusive, o cartão, mas para mim ali foi uma movimentação absolutamente normal do Barbosa, não vejo ele se deslocando para ir com o uso indevido do braço para atingir o Gomes. Para mim, um choque de jogo, não vi como falta e nem como pênalti. Não é falta de critério. Então, vezes, a explicação do PC é boa, me satisfaz olhando esse lance isoladamente. Mas quando eu penso no Campeonato Brasileiro, esse lance no centro do campo, eu imagino imediatamente uma falta sendo marcada. Inclusive, no segundo tempo... E o cartão amarelo... E possivelmente o cartão amarelo. E muitas vezes aplicado incorretamente, porque o que tem acontecido? Não são todos os contatos, a regra fala em uso indevido do braço. Para ser marcada a falta, para ser aplicado o cartão, essa bola tem que estar vindo em disputa e o zagueiro tem que estar agindo de maneira imprudente, tem que estar indo ao encontro, atrasado, indo com o braço sem o devido cuidado para atingir o adversário. Quando o jogador está posicionado, ele está se posicionando, inclusive na hora do contato, o Barbosa até tenta dar uma recolhida no braço, isso para mim é choque de jogo, isso não é falta, isso não é pênalti. O que tem acontecido é a interpretação incorreta da regra, porque inclusive os jogadores cientes disso cada vez mais estão buscando forçar falta e cartão. No segundo tempo teve, inclusive, uma ação também de braço do Barros, que aí ficou mais claro ainda, porque o Matheus Martins, que vai ao encontro dele, e de encontro com ele, acaba tendo o contato do braço do Barros, do Matheus Martins, absolutamente normal também, mas o que a gente tem que cobrar é a marcação incorreta. Recentemente, nem foi no Brasileiro, foi no Paulista, o Palmeiras teve um pênalti marcado, né, contra o São Paulo, numa ação absolutamente normal do Marlon Freitas, que disputa a bola na área,
teve o contato com o adversário numa disputa normal e lá foi marcado o pênalti de maneira incorreta. O que tem acontecido é a interpretação equivocada da regra. Só para mais um questionamento só a respeito, que a gente já ouviu você dizer aqui algumas vezes da questão do cuidado com as partes duras do corpo no rosto. Exato. Não é o caso, por exemplo, que o Barbosa vai com o cotovelo, por mais que ele não tenha a ideia de dar uma cotovelada, né, o movimento de dar a cotovelada, é uma parte dura que está indo no rosto do jogador adversário. Não é o caso de marcação de falta? A marcação de falta é quando, com essa parte dura, o jogador está tendo uso indevido do braço, ele está se projetando sem o devido cuidado. Braço ali? Ele está parado, a bola está viajando, olha só, ele está se posicionando, repara que está olhando a bola, inclusive, está se posicionando para buscar um posicionamento. E aí vem o Andrés e choca com ele. E é um braço que ele está aqui, assim, ele não estende esse braço, ele não vai com o antebraço direto no rosto do adversário. Por isso eu entendo como um choque normal. Tá bom, vamos ao próximo lance, então. É um lance que o Botafogo pedia um cartão vermelho, né? A expulsão do Saldívia depois de um carrinho. Ele era o último homem, aparentemente, né? É isso, aos 40 minutos do primeiro tempo. Inclusive, vou chamar a atenção, vou até pedir, aqui a gente já está com a câmera bem fechada, né? Mostrando a falta, mas esse lance é importante a gente analisar no ângulo aberto. A gente vai rodar as imagens, depois da câmera 1 vai ficar melhor para a gente perceber. Primeiro o Wagner, que está bem distante, e já durante o jogo, na câmera 1, a gente vai perceber. Olha só, se a gente puder só voltar lá um pouquinho, por favor, na hora do lançamento, volta mais um pouquinho. Aqui a gente já parou. É que no começo dessa jogada, quando o Botafogo vai sair com a bola, o Wagner acabou fazendo um movimento que é um movimento antigo, que a gente fazia muito e que os instrutores orientavam. Quando vinha a jogada, a gente tinha que parar, afastar, deixar a jogada fluir e depois você ia buscar. Mas hoje em dia, com a rapidez do jogador, com a rapidez da jogada, os times contra-atacando muito rapidamente, o árbitro ele precisa fazer a leitura e a antecipação. Nesse tipo de jogada, não pode ficar parado no meio campo para esperar a jogada fluir, porque depois você ficou longe. E agora a gente vai rodar, eu vou pedir para parar na hora da falta, pode seguir, na hora da falta, para só um pouquinho, olha só. Ele não está na imagem. Ele não tem mais condição de avaliar. E esse tipo de falta, o árbitro deve avaliar exatamente na hora que a infração é cometida. Por quê? Quando você vem correndo, até você chegar no local da infração e apitar, o jogo já mudou de configuração, o goleiro já está saindo, a zaga já está chegando, mas repare, olha só o posicionamento da defesa do Vasco. O jogador lá, o Cuiabano, está muito distante, o outro zagueiro, aqui o outro defensor ficou completamente atrás, e essa ação do Saldívia, por mais que a bola ela tenha uma direção reta ali, mas o Matheus Martins tinha toda a condição. Depois desse toque na bola, ela está seguindo reto, mas ele vai para o confronto com o Léo Jardim. Isso, para mim, é lance claríssimo. E essas avaliações tem que fazer na hora da falta. Porque se a gente pode soltar a imagem, repare que como muda completamente a figura. Ó como ele vem correndo. Quando ele chega para apitar, a hora que ele apita, já mudou a configuração, já tem a impressão que o zagueiro já chegou, que o goleiro já dominou a bola. Agora, olha o que acontece imediatamente após a falta. E aí como é que alguém pode tomar alguma decisão assim? É isso. No calor ali, com a reclamação, obviamente, os jogadores já esperando uma expulsão, ele vem para poder pressionar, mas o VAR, ele tem essa imagem que a gente está analisando aqui. Principalmente a imagem aberta, com a câmera de impedimento, para poder avaliar o posicionamento de jogadores. Tivemos 2 expulsões recentemente, muito parecidas, em lances assim, o Vasco contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina, o Botafogo contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina numa falta do Arias, ele também está lá no bico da área e ia sair para o confronto com o goleiro do Botafogo, o Medina foi corretamente expulso, e Brasil e França, a expulsão do Pamecano, que o Wesley também, ele está ali na lateral da área, né? Ele não está na meia-lua. Muitas vezes o árbitro fica analisando só a direção, tem que estar na direção do gol, a direção do jogo, a direção que o jogo está fluindo. Porque depois dessa falta, o Matheus Martins, ele chegaria em condição de disputar essa bola, de dominar a bola e fazer o gol. A questão tática que resultaria em cartão vermelho, para mim, é muito clara. O que eu não consigo estar convencido é do toque. O toque foi bem sutil, né? Foi sutil. Acho que do joelho, agora, o joelho aí do Só que o Saldívia outro no Matheus ângulo, Martins, eu não consigo ver o pé
direito do Matheus Martins encostando no joelho do jogador do tem Vasco. a mão eu também, vejo ó. encostando na mão. A Só mão que a do mão Valdívia derrubaria ele. na batata da perna quando ali, você né? vem na panturrilha. velocidade, o jogador, ele está em velocidade, dá um toque na bola, o mínimo que ele sofre de contato, de falta, ele... Toque da mão, eu acho. Olha lá. ele- Não parece ter o toque do pé no joelho, parece ter o da mão só. eu, assim, se a gente puder voltar bem fechado, olha só, na hora da disputa, É agora o joelho, ó. eu acho que tem um pega com a contato mão. do joelho. Agora tem um detalhe, Mansur, que é super importante. A gente está analisando aqui e o VAR, ele tem acesso a todas Todas as imagens. as imagens. Ele tem acesso a todas as imagens. Como é um lance de interpretação, de situação clara de gol, mesmo se não tiver o toque, o VAR precisa chamar. Porque você deu a falta no campo, então vem você perdeu aqui uma situação O VAR clara tinha de que ter gol. chamado pra expulsar o Tinha que ter jogador do chamado, porque é um lance de expulsão. Mas Então se ele o VAR ele tem que chamar e falar assim: isso aqui é um lance. Mas se ele não você chamou- perdeu uma situação clara e manifesta de gol. Mas o PC, se ele não chamou é porque ele é conivente ao cartão amarelo com o árbitro. Ele entende. Concordou, né? Ele é conivente Entendeu? ao cartão amarelo. A CBF não tem divulgado áudio, Sim, não sim. tem divulgado áudio Mas- quando não tem revisão. Mas muito provavelmente o D'Alonso entendeu como um ataque promissor e não uma situação Sim, clara ele de foi. Agora, o PC não era só o capitão que podia conversar com o árbitro. acabou não isso era aí. essa determinação. essa acabou, né, regra, Cadinho? infelizmente, Todo mundo no sentido não está capitão. sendo praticada. No primeiro momento, os árbitros até mostravam um cartão, né, no momento de reclamação, mas voltou essa rodinha. Quando o árbitro vai ao monitor, está tendo gente correndo atrás dele do mesmo jeito. Essa é uma situação que a arbitragem ainda não conseguiu dar conta e educar os jogadores. Foi E antes de peculiar tomar a do decisão. futebol. É isso. Ninguém estava prejudicado ainda na jogada. E é peculiar Mas do aí futebol os brasileiro, jogadores né? orientados, né? Só De acontece fazer aqui. muita pressão para influenciar na decisão do árbitro. Acontece aí, essa cena ridícula, a gente só vê aqui no Brasil, infelizmente. O PC, vamos ao último lance, que é o reclamado pelo Renato, o gol da virada do Botafogo. O Renato reclama que teria acontecido uma falta no Barros no É início do isso. lance. Na hora do jogo, a impressão é que eles estavam reclamando de bola rolando, que a falta tivesse sido cobrada com a bola rolando. A gente só tem a câmera 1, não foi dado repetição durante essa disputa. A impressão que eu tenho, analisando de longe, obviamente, você precisa de uma imagem mais próxima, mas para mim essa bola está passando e o Barros, ele vai tentar fazer uma proteção ali, porque ó, repare como a bola passa, ele vai tentar fazer a proteção para sair com a bola dominada e ele tem a carga do Kadir, né? Kadir. Do Kadir. Para mim, e o Wagner está muito próximo. E repare na reação do Danilo. O próprio Danilo, ele nem pensa numa possibilidade de ter uma vantagem e sair para jogando. Quando o árbitro apita, a impressão do Danilo já é uma impressão assim, é falta contra a gente. Tanto é, olha só, aqui já é o lance, aqui já A falta no aqui Barros já é o gol, muito clara, né? A falta no Barros, né? Aqui é isso, aqui, ó, repare o Danilo como ele percebe a falta do Kadir e nem tem uma impressão de tentar sair para uma vantagem. Ali sim, o Barros está tentando fazer a proteção e é trombado pelo Kadir, o Wagner inverteu a falta. Mas nesse Mas a caso... jogada não teve continuidade. Não. Né? Ela O jogo parou. Não pode entrar. Não pode entrar. Como não aconteceu no Palmeiras Ela não teve continuidade, ou seja, todo mundo viu que a falta, de Foi repente, invertida. foi invertida, mas o Vasco também viu que ele errou, mas assim... Começou outra jogada. Começou outra jogada. Ele outra podia estar jogada. posicionado Né? Aí, Então, a partir daí, é o mérito do Matheus Martins ter mandado lá na gaveta, né, um belo chute, ter feito o gol. E nesse tipo de jogada, o VAR realmente não pode fazer nada. E no meio de semana teve Palmeiras e Grêmio, numa falta que ele marca um toque de mão de maneira equivocada ali do atacante do Grêmio. Na verdade, do atacante do... Achou que era a mão do Maurício. E a bola tinha batido um zagueiro do Grêmio, e aí o jogo foi reiniciado. Até ficou uma dúvida se a falta tinha sido cobrada, se o goleiro pegou a bola com a mão ou não, a hora que saiu o gol do Grêmio, mas aí não tem o que fazer. Para esse tipo de jogada ainda, o VAR não pode interferir. O jogo foi reiniciado. A partir do momento que o jogo foi reiniciado, o VAR só pode agir em lance de conduta violenta de agressão. Na parte técnica, o jogo reiniciou. Aí já era, o VAR não tem o que fazer. Mas concordo sim com o Renato que a falta foi do Kadir em cima do Barros. Maravilha, então, seu PC. Algo mais? É isso, né? É isso aí.